O sacrifício humano religioso a deuses inventados tem sido uma marca registrada desde as civilizações mais antigas que a imaginação da montagem da Bíblia. É interessante que a própria Bíblia também relata alguns supostos sacrifícios humanos, e ainda afirma que o Deus cristão considerava isso mau aos seus olhos e abominável, por se tratar de costume dos gentios. Mas a pergunta é: de onde veio o costume de sacrificar seres humanos a deuses? Isso é o que vamos saber agora. Primeiro quero que leiam comigo a escritura onde o Deus cristão proibia que seu povo seguisse costumes de outras nações, e portanto se o costume de sacrificar seres humanos era das outras nações, não teria como o Deus de Israel seguir esse costume, ou aceitar que seu povo praticasse, correto? Leia a proibição. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. Levítico 20:23. Pois bem, a Bíblia relata que o costume de sacrificar seres humanos aos deuses não veio do Deus cristão. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Deus cristão odiava e proibia seu povo seguir esse costume abominável das outras nações que ele lançava fora, de diante dos filhos de Israel, conforme acabamos de ler. Vejamos então as provas bíblicas, e no final você vai ver mais uma mentira desmascarada. De acordo com o livro de 2 Reis, sacrifícios humanos não eram comuns, mas eram feitos em tempos de perigo aos seus deuses, para livramento ou boas colheitas, etc. Vejamos. O reino de Israel estava frequentemente em conflito com o reino de Moabe, que cobria áreas ao redor do Mar Morto e se estendia até o Jordão. Durante o cerco israelita da capital moabita, segundo Reis 3:27, o rei de Moabe sacrificou seu próprio filho. Leia. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Segundo Reis 16, versículos 1, 2 e 3. Uma pausa aqui. Acabamos de ler que o sacrifício do próprio filho, feito pelo rei Acais, era abominável e mau aos olhos do Deus cristão, certo? Além disso, grave isso que vou citar agora. O Deus cristão considerava o sacrifício humano como abominação praticada pelos gentios, que ele mesmo lançou fora da face dos filhos de Israel, Levítico 20:23, certo? Bom, até aqui a Bíblia afirma que o Deus cristão odiava sacrifícios humanos, correto? Vamos ler outra escritura, que por coincidência, é semelhante a essa que lemos, só mudam os personagens. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Segundo Crônicas 33, versículos 1, 2, 3 e 6. Outra pausa aqui. Lemos novamente então que o sacrifício humano do próprio filho, praticado pelo rei Manassés, era mau aos olhos do Deus cristão e um costume abominável das nações gentias, que o Deus cristão lançara fora de diante dos filhos de Israel, Levítico 20:23, certo? Bom, a Bíblia ratificou que o Deus cristão proibiu e rejeitou que seu povo seguisse o costume das nações gentias, de sacrificar seres humanos aos deuses, certo? Até aqui vimos então que, primeiro, a Bíblia diz que o Deus cristão proibiu seu povo de seguir o costume dos gentios em sacrificar seres humanos aos deuses. Segundo, a Bíblia diz que o Deus cristão considerava o sacrifício de seres humanos abominável. Agora reflita comigo. Que Deus é esse, que não muda e nem varia, porém,
mesmo considerando mau aos seus olhos e abominável o costume de sacrificar filhos aos deuses, instigou seu servo Abraão a sacrificar o próprio filho a ele. Agora vem a bomba, que destrói toda a narrativa da existência desse Deus cristão. Você vai ler a Bíblia provando categoricamente que o Deus cristão negou seu próprio mandamento e seguiu o costume abominável de sacrifício humano dos gentios, e esqueceu que isso era mau aos seus olhos, e ordenou um sacrifício humano a ele, igualzinho à prática que era realizada pelas nações gentias, e que ele expulsava de diante dos filhos de Israel, conforme ele mesmo disse em Levítico 20:23, 2 Reis 16 e 2 Crônicas 33. Leia. Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Hebreus 10, versículos 9 e 10. Significado da palavra oblação: ato de sacrificar, e ou ofertar alguma coisa aos deuses. Aí está provado. O Deus cristão, ao ordenar o sacrifício humano de seu suposto filho Jesus, seguiu o costume de sacrificar seres humanos, que ele mesmo considerava abominável e maléfico aos seus olhos, e que era praticado pelas nações malignas gentias, que ele expulsava de diante dos filhos de Israel. Mas, mesmo com todas essas provas, o cristão insiste dizendo que seu Deus é soberano e pode fazer o que bem quiser. Tá. Vamos ver, se pode mesmo? A Bíblia diz que, o que ele falou contra sacrifício de ser humanos, ser mau aos seus olhos e ser abominável, ele não pode mudar. Leia. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Números 23:19. Preciso dizer mais alguma coisa, cristão?